Eu acredito que a gente vai ter um último grande movimento. É um movimento de euforia. Eu acredito que é um movimento que vai vir, né? Onde provavelmente a gente vai ver altcoins ganhando mega valores aí de mercado. A gente vai ter aquela última subida de misericórdia, se é que eu posso dizer assim, né? Mas vai ser uma euforia de uns meses aí. Não sei se vai acontecer, obviamente, mas eu acredito que é aquela subida antes do grande caos, que é o que normalmente acontece nos ciclos, só que eu acho que vai ser de uma forma mais intensa. Eu acho que a gente vai ter indo para 140, 150 mil dólares ali, que é o próximo alvo, e esse movimento deve vir com a season, provavelmente, e depois a coisa fica feia. Ali pro sei lá, outubro, como sempre foi, todos os ciclos. Eu acredito nessa hipótese agora. Então, olhando para a precificação do BTC, olhando para esse movimento aqui que a gente está vendo, né, a gente tem alguns fatores aqui bem importantes, que é muito importante a gente se basear no que aconteceu aqui, ó, beleza? Então, quando eu vejo esse grande movimento, que é essa primeira movimentação, só que aqui a gente teve a season, né, aqui a gente não teve, toda essa extensão aqui a gente não teve, coisa que aconteceu lá atrás. Então, é algo que de fato é diferente. Beleza, mas olhando para a formação que a gente tem aqui, ó, eu acredito que a gente vai formar uma cunha aqui. Eu não acredito que a gente vá cair do ponto que estamos sem tirar a galera que tá short no mercado. Não acredito nessa hipótese. Então, a gente tem um topo maior, um fundo maior. Beleza, temos nosso ponto de suporte e nosso ponto de resistência traçados aqui no BTC, que a gente vai ter essa formação de cunha aqui, tá bem desenhada no gráfico mensal. Não bastasse essa formação, que no meu ver é o que vai acontecer. Todo o histórico do BTC, a gente sempre tem uma formação de cunha no topo. Aqui a gente está falando de cunha no gráfico mensal, ok? Gráfico mensal. Então a gente tem aqui uma estrela cadente, um engolfo de baixa, 2 meses depois. Desse engolfo de baixa, a galera espera o gráfico mensal fechar. Então, uma vez que o gráfico mensal fechou aqui, o que a galera faz? A galera shorta. Então, quando perdeu a mínima aqui, cara, a galera shortou. Então, muita gente botou o stop aqui em cima. E por que shortaram? Por causa da perda dessa mínima. Então, acredito que a gente sim vai evoluir por uma cunha aqui. Então, vou desenhar aqui de novo. A gente vai ter essa linha de tendência aqui de suporte e essa linha aqui de resistência. Só que como o pessoal shortou, a gente deve vir estopar essa galera aqui, ó. Movimento de 3, 4, 5 meses aí, ó. Deve vir pra cá, depois andar um pouco de lado. A gente vai ameaçar perder esse topo. Não vai perder o fundo. A gente vai ameaçar perder. Pode até ser que perda. Perde o fundo, aí dá um repique aqui, aí essa cunha aqui evolui para o ombro, cabeça, ombro. Que normalmente é o padrão que acontece, só que a gente vai ver isso acontecendo no gráfico mensal. Para vocês terem uma ideia, aqui no passado você vai ter esse mesmo movimento, só que no gráfico semanal. Então repare, a gente tem essa formação de cunha aqui, ó LTA, LTB, LTA, resistência, suporte, tá vendo? Gráfico semanal. Então a gente vem topo, fundo, topo, um topo maior, um fundo maior, um topo no mesmo nível, a gente fura o primeiro fundo aqui no gráfico semanal, depois dá o repique, a gente tem aqui um ombro, cabeça e ombro, e a gente afunda. Só que é um movimento que a gente deve ver no gráfico mensal agora. Isso nunca aconteceu na história, de a gente ter um ombro, cabeça, ombro no gráfico mensal. Já pensou? É a primeira vez na história. Então, ó, gráfico semanal foi a primeira vez que a gente teve uma cunha em região de topo, beleza? E agora, esse topo duplo aqui também, se é que a gente pode considerar um topo duplo. E agora, provavelmente, a gente vai ter uma formação de ombro, cabeça, ombro. Primeiro que a gente tem 2 candles de formação de topo, que é a estrela cadente, gráfico mensal, estrela cadente, que se a gente for botar no histórico do BTC, a gente também nunca teve. Então, repare, ó, todas as formações de topo de ciclo, a gente nunca teve uma estrela cadente, beleza? Nunca tivemos, nem ali, nem aqui. Aqui a gente teve um doji, não tivemos nenhuma estrela cadente. Essa é a primeira vez que a gente tem uma estrela cadente. Então, regiões de topo vão ser nesta região aqui. Por isso que eu acredito que é o último movimento de euforia que a gente vai ter. Não acho que a gente teve euforia nas altcoins, tá? Não acho. Acredito que a gente vai vivenciar isso nas próximas semanas, nos próximos meses, onde vai ter o giro. A galera vai achar que o BTC vai subir muito mais, mas eu acho que ele vai parar ali, 150, entre 140, cara, entre 140 e 200 no máximo, tá? Nessa margem aí. Eu sei que é um intervalo grande, mas para mim a formação de topo vai ser ali, 140 a 200 mil dólares. Tô falando de uma diferença aqui de preço, de 140 para 200, de 30, 40%, acho que tá razoável. O último movimento de grande euforia. Por que
que eu acho que isso vai acontecer? Porque a gente vem no movimento de alta no BTC, que vem desde os 15 mil dólares, e a gente tem uma margem para formação de topo esse ano, como sempre aconteceu nos ciclos passados. Então a gente vem nessa margem de grande movimentação de alta, e ao chegar nesta região, repare que a gente tem uma lateralização seguida de um enfraquecimento, que é normal. Região de lateralização, a gente sempre vai ter esse movimento. Agora, quando a gente forma esse topo maior, a gente já não tem mais tanta força. Ainda tem uma força aqui, mas a gente forma um topo maior sem muita força. Então, se eventualmente a gente romper esse topo aqui, mas nós tivermos uma força menor do que esse topo aqui, que é o que aparenta que vai acontecer no rompimento, isso significa que nós estamos chegando em região de topo no BTC. Não bastasse isso, a gente tem a próxima formação de topo, baseado em alvo de retração, pegando aqui da mínima até o fechamento, 136 aos 145 mil dólares. É o próximo alvo. Então, batendo o alvo com um enfraquecimento aqui no mensal, que é extremamente significante, existe a possibilidade de ser o último movimento para migração do BTC, porque a gente tem essa migração mais forte quando o BTC chega próximo de região de topo, beleza? Eu não tô dizendo que não vai ter season, muito pelo contrário, acredito que vai ser uma season rápida. Acredito que a gente vai ter uma season talvez de 4 meses. Eu acho que vai ser bem rápida essa season. Está levando mais tempo, a galera vai achar que provavelmente a gente vai ter mais movimentações na season, mas eu acho que não. Acredito que vai ser uma season rápida, vai ser muito explosiva, mas muito rápida também. Mas é a movimentação que eu acredito. Então, tudo conflui com essa possível movimentação de cunha aqui, beleza? Então, dentro de uma formação de cunha, a gente ainda tem margem tranquilamente para vir na base dessa cunha aqui, que no meu ver vai ser formado, tá? Então, a gente deve vir aqui os próximos 3 meses aqui. E repare que se a gente subir em maio, junho e julho, a gente bate aqui no alvo de 150 mil dólares. 3 meses de alta, 150 mil dólares, ou seja, bate certinho com as regiões de alvo. Acredito que vai ser um movimento de realização, mas acredito que é o último grande movimento, mais uma vez, seguindo esse rompimento aqui, só que com esse volume aqui do jeito que está, acredito que é um grande movimento de exaustão que deve acontecer, beleza? Então, claro, a gente vai acompanhando e a gente tem que ficar ligado, porque a gente deve começar a ter o giro aí e a gente tem que ficar ligado nas regiões de alvo pra gente sair fora, beleza? Show de bola. Gráfico mensal, gráfico de 3 meses. Quando eu boto o gráfico de 3 meses, a gente ainda tá com força aqui. A gente ainda não tem um enfraquecimento. Mas eu acho que, como é um movimento de alguns meses aí pela frente, cara, ainda tem margem tranquila pra gente vir aqui em cima. Repare nas movimentações de 3 meses, como a gente vem perdendo a força, a gente vem formando topinhos menores. Então acredito que vai ser o último topinho formado aqui mesmo. 140, 150 mil dólares. E eventualmente a gente deve dar uma corrigida. Vai depender do time que vai demorar pra gente chegar ali. Se a gente rompe logo, abril, maio, pô, vai ser bem positivo. A gente tem mais uma margem para subir um pouco mais. Mas se a gente levar uns 3, 4 meses para chegar ali em cima, aí eu não vou ficar muito confiante no BTC não. Então, claro, a gente vai se basear no gráfico de 3 meses, nas formações de topo, que sempre aconteceu na barra de 3 meses que iniciou em outubro. Então, olha aqui, ó, outubro de 13, outubro de 17, outubro de 21. E mais uma vez aqui seria outubro de 25, ou seja, daqui a 2 barras. A gente teria a barra de julho a outubro, de julho a setembro e outubro a dezembro. Então tem mais 2 barras de 3 meses pra gente formar esse topo. Se a gente vai bater 150, 140, 170, vai depender do que vai acontecer com essa barra aqui de 3 meses que fecha em junho. Claro que a gente vai ver eventuais alvos mais pra frente, dependendo do tempo que levar pra gente romper aquele topo ali. A princípio, acredito ali entre 140 e 170 mil dólares pra formação de topo. Hoje, acredito nessa hipótese.